Na verdade, é como uma pequena barata. Você a esmaga, mas ela vive. Oi, sou Sydney Watson, bem-vindo de volta ao inferno. E como de costume, antes de começarmos, o vídeo de hoje é patrocinado pela Tiege Hanley. Agora, enquanto as pessoas têm discutido a queda da Disney por literalmente anos, é como um pensamento otimista por lá. Eu notei um ressurgimento de interesse neste problema nos últimos meses. Conforme o tempo passa no pequeno Palácio do Rato, as coisas se complicam cada vez mais. E por alguma razão patológica que não temos tempo para desvendar neste vídeo, as pessoas estão muito contentes com essa possível queda. Não estou julgando vocês, pois me identifico com isso. Eles seguem tirando de mim o que mais amo. Pessoalmente, gosto de opinar sobre o que a Disney está fazendo quando interfere nas coisas de que me importo, principalmente os clássicos e os filmes amados com os quais cresci quando criança. Porque, como muitos de vocês imagino, não me sinto confortável com pessoas mexendo com minha nostalgia. Apenas deixe-me ter essa única coisa. Então, claro, quando vi que havia um remake de Bambi no horizonte, meus alarmes começaram a tocar. Bambi é um dos filmes da Disney que todos vimos na infância, mas não é necessariamente o primeiro que vem à mente ao pensar nos filmes animados mais populares do estúdio. Mesmo que não seja seu favorito, aposto que deixou uma marca em você por lidar com mensagens bastante pesadas. Mensagens que a Disney pode estar removendo se tiverem a oportunidade. Em entrevista ao Collider, a escritora e diretora Lindsay Anderson Beer, que antes trabalhava na versão live-action de Bambi, discutiu enigmaticamente algumas mudanças prováveis no novo filme. Ela disse que muitas crianças, particularmente da minha geração, nunca viram o Bambi original e ele não atrai um público mais amplo porque lida com a morte de um dos pais. Vários veículos de comunicação e muitas pessoas na internet interpretaram isso como se a Disney fosse remover ou alterar a cena da morte da mãe do Bambi. E embora obviamente não saibamos com certeza, parece que eles vão mudá-la ou suavizá-la se não a removerem completamente. A Disney fará um filme sobre o cervo? O filme do cervo, sério? Agora, essa revelação me fez pensar sobre o histórico da Disney quando se trata de arruinar filmes clássicos amados e franquias até o chão. E parece que nos últimos anos, especialmente, essa tendência só acelerou, deixando muitos de nós nos perguntando por que a Disney está fazendo as coisas que está fazendo, dado que não há um saldo positivo tangível para muitas de suas ações. O Palácio do Rato está sofrendo por todos os lados e acho isso muito interessante. O foco da Disney não tem sido contar histórias significativas há algum tempo, e isso fica evidente não apenas no conteúdo ao qual somos expostos incessantemente, mas também no desempenho geral da empresa. Então é sobre isso que vamos falar hoje, a espiral de queda da Disney, as muitas coisas que contribuem para isso, e por que eles podem estar experimentando, finalmente, uma verdadeira queda. Mas antes de você embarcar novamente no meu gôndola infernal e juntos atravessarmos as águas até as profundezas da tristeza, agarrando-nos um ao outro como Jack e Rose no Titanic, vamos ouvir o patrocinador de hoje, Tiege Hanley. Homens, eu sei que a indústria da beleza faz o autocuidado parecer muito complicado e caro. Por isso você sente necessidade de comprar garrafas de banho 8 em 1. É por isso que você continua ganhando o mesmo perfume que elogiou casualmente uma vez e agora é o seu cheiro característico. Quanto aos cuidados com a pele, você está confuso com o creme para os olhos que sua esposa comprou, pois não entende o propósito de colocar purê de pepino no rosto. Eu nem mesmo gosto de pepino. Mas homens, deixem-me dizer, os cuidados com a pele não precisam ser complicados e caros graças a Tiege Hanley. Tiege Hanley simplificou os cuidados com a pele para os homens, tornando mais fácil de seguir e manter. Também oferece vários níveis diferentes de produtos para tratar todos os tipos de problemas de pele, como acne ou anti-envelhecimento. Se você busca algo simples, o nível 1 é um excelente ponto de partida. Isso vem com todos os básicos, um sabonete facial diário, um esfoliante, um hidratante anti-meridien com fator de proteção solar 20 e um hidratante post-meridien. E a melhor parte é que cada caixa da Tiege Hanley vem com um cartão de instruções que te diz quando e como usar cada produto e em que ordem. E se tornar um membro da Tiege Hanley vem com muitos benefícios, incluindo 20% de desconto no preço de varejo, a capacidade de personalizar seu pedido e cancelar ou pausar sua assinatura a qualquer momento.
Se você é um homem que deseja uma pele bonita, clique no link na descrição para obter 30% de desconto na primeira caixa e um presente grátis. Em 1923, um jovem Walt Disney economizou bastante para comprar uma passagem só de ida de trem para Los Angeles, Califórnia. Ele carregava um rolo inacabado de uma obra intitulada Alice no País das Maravilhas. Antes de se mudar, Disney investiu todo o seu dinheiro restante no projeto. O estúdio Laugh-O-Gram, com problemas financeiros desde o início, faliu, mas não antes de terminar as edições brutas do filme de 12 minutos. Apesar dos contratempos, Walt Disney não se desencorajou. A Winkler Pictures comprou Alice's Wonderland e contratou Disney para produzir mais 6 filmes do que se tornaria a série de comédia Alice. Para produzir todo esse conteúdo, Walt, juntamente com seu irmão Roy, fundou o Disney Brothers Cartoon Studio, que mais tarde se tornou a Walt Disney Productions, e depois a empresa Walt Disney. Em 1928, Mickey Mouse foi apresentado ao mundo com o lançamento de Steamboat Willie. Este personagem se tornaria uma das criações mais icônicas da Disney. Menos de 10 anos depois, Disney obteve grande sucesso com seus curtas do Mickey Mouse e focou na produção de um longa-metragem. Coincidentemente, esse filme seria Branca de Neve e os Sete Anões. O projeto ultrapassou o orçamento em 400%, exigiu centenas de animadores apenas para começar, mas foi um enorme sucesso quando finalmente estreou no final de 1937. Isso marcou o início dos incrivelmente amados e reconhecíveis filmes animados da Disney. Mesmo com falhas e problemas financeiros, a Disney se via como uma inovadora pioneira da animação. Com o passar do tempo e especialmente após a morte de Walt Disney, a empresa expandiu e diversificou no ramo do entretenimento. Hoje, ela se transformou em um império da mídia, abrangendo diferentes meios, incluindo notícias, entretenimento e animação. Lançou seu streaming Disney, mas abriu hotéis e parques temáticos globalmente. O que conseguiu gerar uma geração inteira de adultos, na maioria estranhos, que frequentam esses lugares regularmente. Há um estranho julgamento social sobre adultos que jogam videogames, mas talvez devêssemos julgar aqueles que têm ingressos anuais para a Disneyland e não têm filhos. Desculpe, eu não esperava fazer críticas a alguém tão cedo no vídeo. Considerando todos esses fatores, por que parece que a capacidade da Disney de se recuperar pode ter finalmente chegado ao fim? Talvez porque tenha... Ou talvez a empresa mais uma vez evitará a morte como a pequena barata que é. Para compreender a posição atual da Disney, é crucial considerar suas principais ações ao longo do tempo. No final dos anos 30, Walt Disney fez 2 coisas importantes. Ele lançou seu primeiro longa-metragem, Branca de Neve, e supostamente quis adquirir os direitos da série Ursinho Pooh. Ursinho Pooh era um clássico amado, ou eu acho que ainda é um clássico amado, e a Branca de Neve da Disney dominou com o público durante seu lançamento inicial, marcando-o como uma de suas iniciativas mais bem-sucedidas até hoje. Mas pouco depois, em 1944, a Disney enfrentava dificuldades financeiras. Embora tenha produzido alguns filmes bem recebidos, a empresa decidiu relançar Branca de Neve para gerar a receita necessária. Em 1961, 2 décadas após o desejo inicial, Walt Disney finalmente realizou seu sonho quando a Disney adquiriu os direitos do filme e do merchandising de Ursinho Pooh, consolidando uma das suas maiores fontes de receita até os dias atuais. Ironicamente, Walt Disney faleceria no mesmo ano em que a Disney lançou seu primeiro curta do Ursinho Pooh em 1966. E apenas deixou as futuras batalhas jurídicas para os demais. Ótimo timing, Walter. Agora pode ser uma surpresa para algumas pessoas, mas a atual maneira da Disney de fazer as coisas adquirindo propriedades de mídia massivas, relançando filmes, absorvendo concorrentes, expansão agressiva não é um fenômeno novo. Porque, por mais que gostemos de criticar a Disney em sua forma atual, ela sempre pareceu entender que as coisas mudam, e se pretendia acompanhar, precisava mudar também. Algumas dessas inovações foram indubitavelmente ótimas, como a abertura da Disneyland em 1955, o lançamento do Disney Channel em 1983 e até a aquisição da Miramax em 1993, que foi eventualmente rescindida por causa de Harvey Weinstein. Mas à medida que a Disney entrou no início dos anos 2000, suas compras de propriedades de mídia aceleraram, e algumas dessas aquisições acabariam sendo a ruína do que antes eram consideradas franquias inabaláveis. Em 2021, o diretor executivo da Disney, Bob Iger, afirmou que a aquisição da Pixar foi provavelmente a melhor que ele fez enquanto esteve na empresa.
Isso pode ser verdade para o negócio, mas não para os espectadores. Quer dizer, eu gosto de um bom filme animado tanto quanto a próxima pessoa, mas eu não consigo entender o que diabos era divertidamente. Eu entendo que as pessoas adoraram esse filme e ele foi um sucesso, mas pra mim isso é apenas material pra pesadelos. Então você tem o personagem principal, o amigo cerebral da menininha, como eles são chamados mesmo? Amigo imaginário, que simplesmente é jogado nesse lugar escuro e triste, onde ele vai se dissolver no nada e ser esquecido. E a menina, a pessoa que controla as emoções do personagem principal, é como isso está bem. Leve-a pra lua por mim, ok? As pessoas usam o áudio desta cena no TikTok para falar sobre a morte de seus cães. Então, o quê? Nós removemos a morte da mãe do Bambi porque é demais, mas isso está bem? Meu Deus. A relação entre Disney e Pixar foi forjada em 1991, quando as duas empresas assinaram um acordo para coproduzir 3 filmes animados, incluindo Toy Story de 1995. Isso levou a outro contrato em 1997 que detalhava a produção de mais 5 filmes juntos na próxima década. Antes da Disney adquirir a Pixar em 2006, o estúdio havia produzido filmes como Vida de Inseto, Monstros, Sociedade Anônima, Procurando Nemo e Os Incríveis. O estilo de animação era inovador, e a Disney percebeu que o público estava intrigado com essa nova forma de narrativa. E isso se mostrou. Os primeiros filmes da Pixar foram insanamente bem-sucedidos. E embora a Disney ainda nos desse grandes sucessos nos anos 90 como Mulan, O Rei Leão e Pocahontas, a empresa ainda usava a animação 2D em um mundo que avançava tecnologicamente a uma taxa insana. A Disney estava à deriva. Ela precisava inovar, e qual melhor maneira de fazer isso do que comprando um concorrente? Por um tempo, a aliança Disney-Pixar foi boa. O estúdio continuou criando ótimos filmes como Up e W.A.L.L.E. E com novas contratações, a Disney também fez filmes notáveis como Frozen e Moana. Mas desde meados de 2010, o interesse nos filmes da Pixar tem diminuído gradualmente, com os lançamentos recentes passando quase despercebidos. Isso provavelmente soa familiar, dado que é a mesma história para as franquias Marvel e Star Wars. Exceto que os filmes e shows e qualquer outra coisa associada a essas propriedades fazem um blip, mas é como um monte de blips ruins. Como o tipo de blips em que você pensa consigo mesmo, não sei quem aprovou ou pediu por isso, mas eles provavelmente são o equivalente humano de beber diluente de tinta. A Marvel teve altos e baixos desde a estreia do Capitão América em 1941. Em 1996, a empresa estava falida e seu futuro era bastante incerto. Mas um raio de esperança surgiu com filmes de sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Blade, X-Men e Homem-Aranha, cada um baseado em personagens ou quadrinhos da Marvel. Outros estúdios licenciaram e fizeram filmes com personagens da Marvel, mas foi nesse ponto que a própria Marvel percebeu que poderia produzir seus próprios filmes usando sua propriedade intelectual. Depois de conseguir um empréstimo de 525 milhões e colocar todo o seu catálogo como garantia, a Marvel Studios lançou Homem de Ferro para o público em 2008 e foi um sucesso. Em 2009, a Disney adquiriu a Marvel por 4 bilhões de dólares. Como a Pixar, essa aquisição nos trouxe alguns dos filmes mais bem-sucedidos e notáveis do entretenimento moderno, que também arrecadaram 22 bilhões de dólares mundialmente. Tipo, meu Deus, para dizer o mínimo, os filmes de super-heróis estavam muito em alta. As pessoas adoravam esses filmes, que conseguiram gerar um segmento cult engajado. Em 2012, a Disney fez outra compra crítica e tirou a Lucasfilm do mercado, o que lhe deu acesso tanto a Star Wars quanto a Indiana Jones. George Lucas decidiu assim principalmente para passar mais tempo com a família, sem muita história por trás disso. Ele queria se aposentar para passar tempo com a filha. Fazer algum crochê no quintal, como ouço dizer que as pessoas aposentadas fazem. A partir deste ponto, realmente parecia que a Disney era imparável. Nas últimas décadas, eles estavam comprando concorrentes, adquirindo grandes propriedades de mídia, até comprando catálogos inteiros de propriedade intelectual, e além disso, estavam produzindo um conteúdo realmente bom. 2016 foi um ano massivo. A Disney arrecadou 3 bilhões de dólares na bilheteria doméstica. Em 2018, o estúdio superou a si mesmo em 91 milhões e meio, mas isso não duraria. E definitivamente não durou.
Eu, pessoalmente, acho que 2015 foi realmente quando essas franquias e filmes e o que mais começaram a cair, mas 2018 definitivamente sinalizou o fim. E alguns de vocês podem estar pensando aqui, sim, logicamente a Disney caiu, dado que um grande evento global aconteceu em 2019 que parou todos em suas trilhas. Mas bem antes disso realmente começar a mexer significativamente com as coisas, a Disney lançou seu próprio serviço de streaming, Disney+, que meio que veio na hora certa se você considerar o fato de que as pessoas estavam prestes a serem trancadas em suas casas com muito pouco para fazer. E com a Disney possuindo tantas propriedades de mídia, havia toneladas de conteúdo para assistir e escolher, certo? Tecnicamente certo, porque havia mais errado. Com a aquisição de várias propriedades de mídia, a Disney ganhou acesso a uma ampla gama de entretenimento. No entanto, ter seu próprio serviço de streaming com conteúdo exclusivo significava que ela precisava produzir cada vez mais filmes e programas para se manter atualizada e relevante. O problema é que a Disney saturou seu próprio mercado, e tentar produzir tanto conteúdo significa que as histórias inevitavelmente sofrerão. Antes de 2015, a Disney parecia empenhada em criar filmes significativos e memoráveis, incluindo produções do universo Marvel, Star Wars e até da Pixar. Porém, a chegada do Disney Plus marcou o fim da era de inovação para todas essas propriedades de mídia. Não é para dizer que algum bom conteúdo não tenha sido feito desde 2018, mas é claro que o foco mudou de inovar, ultrapassar limites e encantar o público, para espremer até o último dólar dessas IPs para alimentar a sempre faminta máquina Disney Plus. Por causa do trabalho de base feito nessas franquias ao longo das décadas, seja o culto a Star Wars cultivado a partir dos filmes originais, o culto a Marvel com os quadrinhos e as figuras de ação e assim por diante, e até mesmo o amor nostálgico pelas primeiras animações da Disney, o público estava singularmente investido em ver para onde suas séries e filmes amados iriam. Isso explicaria o interesse inicial nos remakes em live action da Disney, como Cinderela e Alice no País das Maravilhas, e o interesse inicial na trilogia sequência de Star Wars, que rapidamente perdeu o enredo. Isso também explicaria o sucesso insano da saga do infinito da Marvel. Eu seria negligente se não mencionasse que não há nada de errado com sequências, spin-offs e afins. Na verdade, basicamente todas as propriedades de mídia sobre as quais estamos falando aqui tiveram desde o início. Mas a diferença entre então e agora é que eles foram lançados como uma continuação de uma história significativa. Eles foram bem cronometrados e bem colocados e lançados com intenção. Tipo, eu me lembro de assistir A Pequena Sereia 2, Retorno ao Mar, umas 400 vezes quando eu era mais jovem. E claro, isso também se aplica à Pixar, que seguiu vários de seus filmes com uma sequência que superou o original. O que eu sinto que não é tão difícil de fazer? Não sei e não posso me dar ao trabalho de pesquisar. A questão é que a maioria dessas sequências era desejada pelo público. Elas eram essenciais, não estavam lá só para sustentar um serviço de streaming. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais as novas criações da Disney estão indo tão mal. Eles saturaram o público com a mesma coisa repetidamente e não mostram sinais de parar. Star Wars Ahsoka, O Mandaloriano, Andor, Star Wars The Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, O Livro de Boba Fett, Star Wars Skeleton Crew, Loki, Os Marvels, Echo, Deadpool Thunderbolts, Blade. Espere um minuto, porque só estou descobrindo agora que eles estão refazendo Blade. Porque eles estragam todas as coisas que eu amo. Isso me faz sentir dor. É por isso que é tão difícil gostar de coisas da cultura pop, porque eles simplesmente tiram isso de você, e então é isso. Após repetidas ocorrências, fica evidente que se trata apenas de uma busca por dinheiro. Mas eu suponho que deveríamos ter previsto isso, considerando que lá em 2015 foi relatado que a Disney pretendia fazer de Star Wars uma franquia eterna, lançando um novo filme de Star Wars todos os anos, até que todos nós morramos em uma explosão nuclear. O ponto é que esses filmes pareciam um evento, algo que você esperava ansiosamente, às vezes por anos, e corria para ver quando finalmente eram lançados. Mas agora, é exaustivo tentar acompanhar todos esses filmes e programas. E a coisa triste é, mesmo que você perca um deles, na verdade você não perdeu nada. A ironia é que, em vez de conquistar e fidelizar o público, o Disney Plus está lutando e as pessoas estão mais desconectadas do que nunca. E acredito que há alguns motivos a mais para isso. Primeiramente, e infelizmente, a qualidade das histórias nesses filmes e programas é tão deficiente que, mesmo com algo notável, é improvável que o público dedicasse tempo para assistir. A Disney perdeu a confiança dos espectadores.
Em segundo lugar, a narrativa é fraca e as pessoas estão cansadas das mensagens políticas desnecessárias, incluindo trocas de raça, mudanças nas tramas e a omissão de momentos-chave que destacam o desenvolvimento do personagem. Como a morte da mãe do Bambi. Provavelmente. E isso se reflete no âmbito monetário. Há 4 milhões no segundo trimestre de 2023 e há meses, notícias relatavam que há 1 bilhão em fracassos de bilheteria. Estima-se que a empresa perdeu mais de 890 milhões de dólares em seus últimos 8 lançamentos de estúdio, que incluem Lightyear, Love and Thunder, Strange World, Black Panther, Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, A Pequena Sereia e Elemental. Podemos incluir também o novo filme de Indiana Jones, que recentemente apenas superou seu orçamento de bilheteria e, segundo relatórios, provavelmente não está nem perto de se pagar. Agora, eu tenho que acrescentar que parece haver razões financeiras especuladas para isso acontecer, como a Disney lançando conteúdo apenas para a Disney+, e alguns filmes nunca chegando ao cinema, o que faz duas coisas. As pessoas não compram ingressos para esses filmes e tira bilhões de dólares em contratos com terceirizados como Netflix e Amazon. E também os orçamentos insanos de filmes da Disney, a maioria dos quais ainda são centenas de milhões de dólares, mais do que filmes similares sendo produzidos. Pare com isso. Mas, deixando essas coisas de lado, acredito que o público continua insatisfeito, desinteressado e desconfiado. Esse é outro ponto crucial para o tópico em questão. A Disney está em desacordo fundamental com seu público. As pessoas adoram falar sobre o wokeism em Hollywood porque é tão evidente que é muito desafiador ignorar. E é fácil ver e apontar quantos filmes e programas de televisão existem quase que exclusivamente para impor o feminismo corporativo a todos. Alguns exemplos recentes disso seriam She-Hulk, Thor, Amor e Trovão e A Nova Branca de Neve. Estou fazendo essa determinação prematuramente, mas duvido que estarei errada, porque a ordem que recebo todos os dias é Dia da Marmota. O excesso de ênfase política nas produções da Disney está tão descontrolado que em setembro de 2023, o diretor executivo Bob Iger disse que a empresa vai reduzir o barulho e as guerras culturais. Ele também fez comentários parecidos em 2022, quando Iger participou de uma reunião com os funcionários, sugerindo que iria reduzir o envolvimento político da empresa. O principal problema é que as pessoas buscam entretenimento livre de política, mas a Disney insere isso a todo momento. E como já falei neste canal anteriormente, essa mensagem de justiça social política não só é enfiada nos novos filmes e remakes da Disney, mas em todo o maldito marketing também. As adaptações em live action da Disney falham em entender o material original, decepcionando os espectadores ao sugar a magia dos filmes que assistíamos na infância. Nós, que nascemos nos anos 80 e 90, crescemos com conteúdo de qualidade que tinha todas as características de uma ótima narrativa. Personagens bem desenvolvidos, mensagens significativas e qualidade notável na maioria desses filmes. Em 2023, essas coisas parecem pertencer a uma era passada. Acho que a boa aparência tem precedência sobre enredos criativos atualmente. E é aqui que vemos o declínio dos novos filmes da Pixar, como Elemental, Lightyear e Soul, todos os quais aposto que você nem se importou o suficiente para ver ou mesmo saber que existiam. É também onde vemos o declínio da Marvel e Star Wars. Sim, esses filmes parecem ótimos, e sim, há explosões e pessoas pulando, mas as histórias e a criatividade simplesmente não estão realmente lá. Tudo isso, de certa forma, destrói o legado dessas franquias. Vale ressaltar que a queda da Disney não diz respeito apenas ao entretenimento visual. Em 2023, a Disney começou a demitir milhares de funcionários, e a situação só piorou com o passar do tempo. Há discussões de que partes do império da mídia serão vendidas, e a Disney até fechou seu hotel Star Wars após funcionar por apenas 19 meses. E quanto aos muitos parques temáticos e resorts da Disney e o que mais, eu estava lendo que Bob Iger pretende investir muito dinheiro nesses com a intenção de construí-los para serem maiores e melhores conforme os anos passam. Mas sabe, quem pode dizer como isso vai acontecer? Obviamente, há muito mais a ser dito sobre este tópico, pois é enorme e eu apenas arranhei a superfície. Mas eu acho que a conclusão aqui é que o que estamos vendo atualmente da Disney não é realmente tão novo. E como eu já mencionei, a empresa é meio que uma pequena barata que sobreviverá basicamente a qualquer coisa.
Esta não é a primeira vez que a Disney perdeu 1 tonelada de dinheiro em vários projetos, e certamente não é a primeira vez que decidiu se ramificar e expandir. A diferença é, pelo menos na minha opinião, que no passado a Disney conseguiu fazer algo significativo com as marcas e as propriedades de mídia que absorveu. Ela conseguiu produzir conteúdo significativo e continuar a construir sobre o que já era bom e não estava em desacordo com sua audiência. Até mesmo as mensagens nos filmes anteriores da Disney estavam lá para refletir as atitudes do público naquela época. Agora, tenta forçar o público a aderir às visões, valores e iniciativas de justiça social da Disney. A realidade é que a Disney comprou um monte de grandes propriedades de mídia sem qualquer previsão real e reflexão sobre como isso poderia progredir à medida que o tempo passa e os tempos mudam. Sem mencionar que um monte de grandes mentes na empresa aparentemente achou que seria uma ótima ideia continuar relançando e espremendo a essência de seu catálogo existente. Hollywood parece estar focada principalmente em promover diversidade forçada, feminismo corporativo e iniciativas de justiça social de maneira impositiva. E, sinceramente, a Disney está no mesmo nível. Desrespeitando os fãs, escolhendo estranhas e desnecessárias brigas políticas, inserindo iniciativas de justiça social em seus filmes, esgotando a vida de franquias e clássicos, isso é o que a Disney parece ser muito boa atualmente. E no final, enquanto eu não vejo um mundo onde a Disney necessariamente desaparece completamente do mapa da mídia, pelo menos por enquanto, ela está fazendo um trabalho fantástico em desfazer seu próprio legado. Agora, antes de abrir o espaço para todos vocês, este é apenas um lembrete para conferir o T.J. Henley usando o link na descrição. Comece sua jornada de cuidados com a pele masculina e seu rosto agradecerá. Agora abro o espaço para todos vocês. O que todos vocês pensam? Você se incomoda com as ações recentes da Disney? Você acha que na verdade não é tão importante assim e de fato eles são grandes demais para falhar? Você gosta dos novos filmes e programas de televisão de Star Wars e afins? Você gosta dos novos filmes e programas da Marvel? Qual sua opinião geral sobre essa questão? Se você chegou até aqui no vídeo, parabéns, fico feliz que esteja aqui. Se ainda não está inscrito, fique à vontade para fazer isso e ver mais de mim e deste tipo de conteúdo. Deixem comentários porque eu leio a maioria e gosto de ouvir o que vocês pensam sobre esses tópicos e questões. E como sempre, verei vocês, pessoas lindas, no próximo vídeo.